saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos dando início mais a este culto para a honra e glória do Senhor, onde eu tenho a certeza que vamos aprender alguma coisa da parte de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos também que estão nos vendo e que vão nos ver através desse vídeo. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus para a honra e glória do Senhor. Nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso culto, amém? Com os nossos olhos fechados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esta rica oportunidade de estarmos na Tua presença, na Tua casa mais uma vez para louvarmos o Teu nome. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, nos dar direção em tudo aquilo que vamos fazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, aceita o nosso louvor. Meu Deus, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, venha nos fortalecer nesta noite, nos dar ânimo, nos dar coragem para prosseguir na nossa caminhada. Renova nossas vidas, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, haja vista, Senhor, que muitas vezes não temos motivo nenhum para caminhar ou para continuar. Mas como nós temos aprendido na Tua palavra, que a sabedoria do Senhor é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. Por isso, Senhor, venha nos capacitar, venha nos encorajar, Senhor. Venha, Senhor, nos fortalecer para que possamos continuar, mesmo, Senhor, em tempos difíceis, em dias maus. Nos fortalece, nos renova pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que for ministrado aqui nesta noite, neste culto, seja para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e o que nós te agradecemos para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Amém. Gostaria de ler aqui um salmo, apenas 2 versículos, para nós darmos início ao nosso culto. Vamos louvar ao Senhor com uma canção, com um hino, e depois nós vamos voltar para o ensino da palavra de Deus. Hoje nós damos prioridade para a palavra de Deus, para o ensino, e eu tenho a certeza que vai ser bênção para a honra e glória do Senhor, amém, irmãos? Salmo número 125, e versículo 1 e 2 apenas, nós vamos fazer a leitura deste salmo. Em nome de Jesus, Salmo número 125, e versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim: que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Então essa é a garantia que Deus nos dá, é a certeza e a convicção que nós temos, que o Senhor está conosco desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Convido você para nós louvarmos a Deus agora, adorarmos ao Senhor, porque Deus habita no meio do louvor, Deus habita no meio da adoração, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor com alegria em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Digam comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos, sem delongas, iniciar o nosso ensino nesta noite, para que a gente possa ser objetivo nesta noite, não é verdade, irmãos? Para a honra e glória do Senhor. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, seu versículo número 1, em nome de Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o edifício de Deus. O versículo que eu escolhi aqui para nosso texto é o versículo 9, capítulo 3, versículo 9, que fala: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus,
e edifício de Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos começar a discorrer nessa palavra. A partir do versículo 1, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a nossa vida. Semana passada, nós aprendemos aqui que Paulo se dirige aos irmãos de Corinto e a nós para nos ensinar sobre verdades espirituais, aonde ele deixou bem claro que ele não foi com sabedoria humana alguma para anunciar o Evangelho, a mensagem da cruz, mas ele foi com verdades espirituais, debaixo do poder do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, para lhes anunciar tais promessas, verdades que mudam, verdades que renovam, verdades que restauram, verdades que vivificam, verdades que nos consola, que nos conforta, verdades espirituais. Como vimos a semana passada, que Deus fala com aquele que anda em espírito também, porque Deus é espírito. E Deus jamais vai falar com um homem natural, como fala com um homem espiritual. Porque o homem natural não entende o que Deus está lhe falando. Porque o homem natural, ele procura coisas desta vida. A sua compreensão está nesta vida. Somente naquilo que ele vai ganhar, somente naquilo que ele vai ter, nos seus benefícios da sua vida, da sua família, da sua casa. Mas um dia Paulo deixou bem claro uma palavra quando diz assim, que se esperarmos em Cristo, somente se eu esperar em Cristo, somente nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, irmãos, a semana passada nós vimos sobre verdades espirituais. Verdades aonde podemos ver aquela pessoa que Deus fala com ele e ele entende que Deus está falando com ele. É uma pessoa que tem uma vida na presença de Deus. E eu louvo a Deus por isso. E hoje nós vamos continuar a nossa caminhada, onde Paulo continua falando com os nossos irmãos lá em Corinto e conosco também. Versículo 1 diz assim: e eu, irmãos, ele colocou uma ênfase aqui. Ele deixou bem claro que o negócio era com ele. E ele fala, e eu quem? Eu, o apóstolo Paulo. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha só, tem muitas vezes que Deus quer falar conosco de uma maneira espiritual, a língua do céu, a linguagem dele. Mas Deus muitas vezes não fala conosco. Mas muitas vezes ele permite que a gente passe por momentos na vida da gente, porque a gente não consegue ouvir a sua voz de um Deus que é Espírito. Então muitas vezes nós temos que aprender com coisas desta vida. E até com coisas desta vida é Deus que está falando, só que coisas desta vida nós vamos perecer, porque tudo que está nessa vida aqui é bom, porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, só que é perecível, vai perecer. Então Deus muitas vezes fala conosco com coisas desta vida também, mas só que o que Deus quer para nós é algo além desta vida, porque nós não somos daqui. Deus nos preparou algo melhor, Ele quer falar conosco na sua linguagem espiritual. Mas Paulo deixou bem claro aqui para os irmãos, que eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Porque tem gente que sabe que tem que ler a Bíblia e não lê. Como eu já falei, tem muitas vezes, muitos irmãos, muitas pessoas, nós mesmos, se não vigiar, nós vamos errar sabendo que não é para errar. Porque quando a pessoa erra, sem saber que aquilo é um erro, ela cometeu um erro. Mas quando a pessoa erra sabendo que aquilo ali é um erro, então ela está errando duas vezes, ou seja, ela será punida duas vezes.
ela sofrerá juízo 2 vezes. A pessoa sabe que tem que ler a Bíblia, não lê a Bíblia. Sabe que tem que orar, não ora. Sabe que tem que vigiar, não vigia. Sabe que tem que se apartar do mal, não se aparta. Então, é uma pessoa carnal, que ela quer Deus, mas quer também a sua vida de volta. Ela não quer negar-se a si mesma. E qual foi a recomendação de Jesus? Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, porque andar com Jesus, irmãos, é a gente renunciar às coisas que nós gostamos, por amor a Ele. Tem muita gente que fala ama Ele, mas não tira uma hora para estar na presença dEle durante todo o dia. Não tira 15 minutos. Nós somos assim, o homem é assim. Então essa pessoa, ela deixa de ser espiritual e ela se torna uma pessoa carnal. Ela começa a fazer comparações com coisas desta vida e não com as coisas do céu. Mas o que diz para nós lá em Mateus 6,36? Mas antes buscai o quê? Primeiro, o reino de Deus e a sua, e as demais coisas que você está tanto querendo, quebrando a sua cabeça aí para conquistar, para alcançar, tudo isso vai ser acrescentado na sua vida. Mas primeiro você tem que buscar Deus. Em outras palavras, primeiro você tem que ser espiritual. Buscar as coisas do céu. Então Paulo fala para os irmãos assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como meninos em Cristo. O que faz o menino? O menino não tem responsabilidade. O menino não tem compromisso de pagar um aluguel, de comprar um gás, de fazer qualquer coisa. É um menino. Não tem responsabilidade. Paulo fala: eu tenho falado com vocês como meninos em Cristo. Porque, não esqueça no capítulo 1, que nós aprendemos aqui, que Paulo fala que eles foram ensinados em toda palavra e conhecimento. Eles foram, mas parece que eles ouviram por aqui e soltaram por aqui. Assim também é nós muitas vezes, né? Deus fala com a gente, muitas vezes a gente não leva muito em conta o que Deus está falando, mas o que Deus está falando com a gente tem que pegar para nós. Amém, irmãos? E colocar em prática. E diz aqui, versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então, quando comecei a anunciar o Evangelho para vocês, a mensagem da cruz, eu fui com sabedoria, para não dar um alimento que vocês não iriam suportar. Então, com leite, eu dei um leite para vocês, uma comida mais tranquilinha. Mas agora vocês já estão há bastante tempo no conhecimento da palavra, vocês já têm o entendimento, mas nem agora eu estou podendo dar um alimento mais sólido para vocês, porque vocês não estão prontos para ouvir o ensinamento, porque vocês são carnais. Vocês vão ouvir aqui, vão soltar ali, não vão obedecer o que Deus está falando. É assim que aconteceu com Jesus. Jesus estava ensinando a multidão e tinha muitos discípulos e também os 12, porque tinha os 12 apóstolos e tinha muitos discípulos que acompanhavam Jesus também. E quando ele ensinava a multidão, ele começou a falar sobre o pão que desceu do céu. E ele falava que vossos pais comeram do maná que caiu do céu, mas eles morreram. Mas ele dizia: quem comer do pão que eu vos der nunca morrerá. E depois ele se declara dizendo que ele era esse pão. E muitos começaram a se escandalizar, porque eles não estavam preparados para ouvir uma palavra mais firme de Jesus. E com isso eles se tornaram carnais. Por quê? Ao invés deles insistirem, não, mas eu tenho que aprender, eu tenho que saber por que o mestre está falando isso. Sabe o que eles fizeram? Eles se tornaram carnais. Por quê? Eles viraram a costa
para Jesus e foram embora. Jesus viu uma grande quantidade de discípulos indo embora, porque Jesus declarou ser o pão do céu. Que quem comesse desse pão nunca mais teria fome. Jesus vê aquela cena, imagine só eu ensinando aqui, de repente o irmão que sai vai lá para o quarto, a irmã sai vai lá para o quintal, o outro vai lá para a rua, e eu aqui pregando, ensinando a palavra. Os irmãos que estão nos acompanhando, deixa eu sair daqui desse ensino, que não tem nada a ver, deixa eu ver uma novela, uma televisão, um jornal. Assim aconteceu com Jesus. Sabe o que Jesus viu? Jesus viu isso, sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para os 12. Jesus olhou para os 12. E sabe o que Jesus falou? Vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro pega a palavra e diz: para onde iremos nós, Senhor? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Então é assim que funciona. O carnal, ele ouve a verdade e escama, vai embora. Ele não entende a linguagem de Deus. Paulo fala: olha, com leite vos criei, e não com manjar, mas até agora eu não posso ensinar vocês a verdade, porque vocês ainda são carnais. Versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o que? Inveja, contenda, quer dizer briga, guerra, disputa, guerra. E dissensões, que quer dizer dissensões? Quer dizer discórdia. Está vendo tudo isso daí? Vocês que já conhecem a palavra, vocês já foram instruídos, como diz no capítulo 1, em toda a palavra de conhecimento e sabedoria. Então, vocês estão nessa uma ainda aí. E eu já estou falando com vocês bastante tempo e vocês simplesmente não mudam. Porque tem gente, irmão, que não quer mudar. É assim que funciona. Tem gente que vem para o Evangelho, ouve a palavra de Deus, recebe com alegria, mas simplesmente ele não quer mudar de vida. Ele quer continuar na vida que ele estava. Aí Deus fala: não faz isso, ele faz. Aí Deus fala: não vai lá, ele vai. É assim que funciona. Carnais. Então, quando começa a ver a Bíblia lá em Gálatas, Deus vai preparar uma hora que nós vamos estudar sobre carne e espírito. Obras da carne e obras do espírito. A Bíblia vai falar que é uma guerra, irmãos, entre a carne e o espírito. A carne sempre vai querer as coisas dessa vida, mas o espírito quer as coisas de Deus. Então é uma luta. E ali vai revelar as obras da carne quais são e as obras do espírito qual é. Então aqui, quando nós podemos ver a parte da carne na vida dos irmãos ali muito grande. Por quê? Olha o que tinha lá: inveja, dissensão e contenda. Inveja, tinha briga e tinha discórdia. Tudo dentro da igreja. Tudo na vida dos irmãos. Mas não se admire não, porque às vezes nós temos na nossa vida também. Nós temos inveja, nós temos dissensões e temos contenda. Mas quem é nascido do Espírito, irmão, ele já sepultou o velho homem. O velho homem não existe mais. Porque ele diz a palavra que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas tem gente que gosta de viver, irmão, no passado. Ele quando ouviu a palavra da salvação, ele quer a salvação, ele quer viver nessa palavra. Mas muitas vezes ele está enraizado com as coisas em alguma área da sua vida que ele não abriu mão ainda, que precisa abrir. Então ele fala assim, né? Porque ainda sois carnais. Porque é assim que o servo de Deus fala, irmão. Quando o pastor chama alguém para conversar e falar alguma coisa, você tem que fazer isso. A pessoa tem duas opções: ou ela ouve ou ela não ouve. É simples. Deus mostra o caminho que tem que seguir. Aí ela vai se identificar se ela está sendo espiritual ou se ela está sendo carnal. E se ela está sendo carnal, não se iluda. A inveja sempre vai continuar na sua vida.
A briga sempre vai continuar na sua vida e a discórdia sempre vai continuar na sua vida, porque é carnal. Mas quando é espiritual, não. Não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3, versículo 4 agora. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Eles continuavam nessa lenga-lenga lá ainda, irmãos. E Paulo de novo vai tocar no assunto. Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo foi aquele que entrou na cidade de Corinto, colocando sua vida em risco, e pregou o evangelho, falou de Jesus crucificado. Ele falou só de Jesus, não falou de nenhuma palavra de sabedoria humana, ele falou só de Jesus que foi pendurado numa cruz do Calvário pelos nossos pecados para nos salvar. Só isso que ele falou. E ele fala, quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo foi aquele que pregou a Jesus Cristo lá em Corinto. Quando Paulo sai de Corinto, Paulo deixa Apolo cuidando da vida dos irmãos lá em Corinto. Aí ele pergunta aqui, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? O Senhor permitiu que eu, Paulo, viesse aqui entre vocês e anunciasse o evangelho. E Deus permitiu que Apolo ficasse no meu lugar, ensinando e pregando para vocês, ensinando o caminho da salvação. Quem somos nós, senão ministros pelos quais o Senhor tem trabalhado conforme a sua vontade? Conforme o Senhor deu a cada um de mim, sobre mim, sobre Apolo. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nada adiantaria se eu fizesse a minha parte, se Apolo continuasse aqui cuidando de vocês, se Deus não desse o crescimento. Aí ele fala assim, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque Paulo plantou, porque Paulo chegou lá numa cidade de Corinto e anunciou o evangelho. Ele segue a sua viagem e Apolo fica lá regando aquilo que Paulo tinha ensinado. Mas o que acontece é que ele fala aqui, que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então, Paulo estava falando para os irmãos assim, ó, tira o olho de mim, tira o olho de Apolo, mas corra os seus olhos em Deus. É Ele que faz, é Ele que dá o crescimento. É Ele que faz prosperar a sua vida, não é eu. Vocês estão falando que eu prego bem, que eu ensino bem, que eu faço isso, que eu sou aquilo, que fala que eu sou de Paulo. Como eu já falei antes, eu sou apenas ministro pelo qual o Senhor quis me usar, e Apolo também. Mas é Deus que dá o crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que eu quero dizer para vocês? Que Paulo, ele fez a parte dele, foi uma missão maravilhosa. Porque embora Apolo tivesse todo o conhecimento da palavra de Deus, Deus usou a vida de Paulo para fundar a igreja lá em Corinto. Para entrar lá, colocar a cara a tapa e anunciar o evangelho na igreja, na cidade de Corinto. Uma cidade dificílima. No decorrer dos estudos nossos aqui, nós vamos aprender mais sobre essa cidade. A cidade que tinha problemas seríssimos. E diz o texto aqui que ele está dizendo para nós que eu vou ganhar o galardão da minha obra, que foi fundar esta igreja. Apolo vai ganhar o seu galardão de ficar regando, ensinando, ministrando, ensinando a palavra do Senhor para vocês. Mas ele fala aqui, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, Paulo vai receber a sua recompensa, porque galardão significa recompensa. Paulo vai receber a sua recompensa por aquele feito, e Apolo também, ponto final. Nós somos ministros de Deus. E vocês ficam na carne aí falando que é Paulo, que é Apolo.
não é ninguém, irmãos. Não é Paulo, não é Apolo. É Deus que dá o crescimento. E nós estamos fazendo essa obra, Deus vai dar a recompensa. Deus vai dar a recompensa. Para mim, de um jeito, e para Apolo de outro. Porque eu tive um trabalho com vocês aqui, e Apolo está tendo outro tipo de trabalho. Eu fui de anunciar, e ele foi de continuar dando o ensinamento para vocês. Então a minha recompensa, o meu galardão é um, de Apolo vai ser outro. O galardão. A recompensa, todos nós vamos receber uma recompensa, dependendo daquilo que nós fizermos ou não. Falando na linguagem espiritual agora, todos nós vamos receber uma recompensa de Deus. Depende daquilo que nós fizermos ou não. Ou muitas pessoas serão salvas, vão ser salvas, mas não vão receber galardão, uma recompensa pelo trabalho. Porque o Senhor simplesmente ele fala assim na sua palavra lá em Marcos, né? Quem crer e for batizado será o quê? Condenado? Não ouvi. Quem crer e for batizado será? Salvo. Independente se ele fizer alguma coisa ou não. Independente se a pessoa fizer alguma coisa para Deus nesta vida ou não, de trabalho, de evangelizar, de pregar o evangelho, sair na rua entregando folheto, de fazer isso, aquilo para ajudar alguém, é independente a salvação. Por quê? O Senhor deixa bem claro que quem crer e for batizado será salvo. Ponto final, está salvo. Por isso que a salvação é maravilhosa e é de graça, é pela graça, favor imerecido. Mas tem aqueles que são salvos e com a gratidão que eles têm a Deus pela vida que eles viviam e pela certeza da sua salvação e a sua morada eterna com Deus, essas pessoas não se contêm somente com isso. Elas colocam em seus corações: eu preciso fazer alguma coisa para este Deus que me salvou. E aí ela começa a trabalhar. Aí ela sai lá do Campo Galvão e vem para o Jardim do Vale. Aí o outro sai do Jardim do Vale e vai lá para o Engenheiro Ney. Não, tem que fazer uma visita lá. Não, eu tenho que fazer orar aqui. Eu tenho que ajudar uma família ali. Eu tenho que ajudar uma família cá. Por quê? Ele é grato a Deus. Ele quer que outras pessoas também sejam abençoadas. Então a Bíblia vai falar que o fato da pessoa ser salva, basta ela crer e será salva, ponto final. Foi Jesus que falou. Agora aqui nós estamos aprendendo que aqueles que são salvos e fazem uma obra para Deus, esses além de ser salvos, vão receber um galardão. Não agora, não hoje. Quando terminarmos a carta de Coríntios, talvez no meio do estudo a gente vai pautar essa recompensa. São 5 coroas que eu só vou falar para vocês. Depois nós vamos ver com calma cada uma delas. Quem vai receber cada uma delas? Paulo aqui está deixando bem claro que eu vou receber o galardão pelo meu trabalho. Apolo vai receber o galardão pelo trabalho dele. Nós vamos ver qual coroa que um recebe e qual coroa que o outro recebe, qual o galardão. Existe a coroa da vida, a coroa a coroa do gozo, de alegria. Existe a coroa da glória, existe a coroa da justiça e existe a coroa incorruptível. São 1, 2, 3, 4, 5 coroas. 5 tipos de galardão de pessoas que recebem na glória. Quando a trombeta tocar, vai receber uma recompensa, um galardão, um tipo de coroa, dependendo da obra que fazem para Deus aqui na terra. E a pessoa que não fez obra nenhuma, ela só creu em Jesus, ela vai ser salva, mas não vai receber coroa nenhuma. Mas ela vai ser salva. Mas aqueles que trabalharam, eles vão receber um galardão, uma coroa, de acordo com a obra que eles fizeram. Mas sabe por que muitas vezes muitas pessoas não saem das suas limitações, da sua zona de conforto? Porque dá trabalho, irmãos.
ensinar dá trabalho. Eu podia estar falando para vocês aqui, eis que te digo, você vai receber uma casa amanhã. Eu podia estar falando aqui para vocês que te digo, amanhã você vai ganhar um carro 0 km, eis que te digo, vai acontecer isso, isso. É muito fácil isso, irmãos, é o que está mais acontecendo hoje em dia. Mas ensinar dá trabalho, ó. Você chega numa pessoa, instrui, ora para a pessoa, se coloca do lado da pessoa. Muitas vezes é só não que você recebe, é só isso. Mas a gente continua ali. Não, Deus mandou aqui. E esse trabalho que nós temos, Deus vai recompensar com um galardão, com uma coroa. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Se a pessoa continuou carnal, bem. Se ela absorveu, ela é abençoada. Mas o meu galardão, a minha recompensa pela obra que eu estou fazendo para o Senhor nessa vida, não me será tirada. Pela obra que está sendo realizada através da minha vida, pela obra que está sendo realizada através da sua vida. É uma recompensa que não vai ser tirada. Qual coroa nós vamos receber? Futuramente, mais para frente, nós vamos ver quem recebe qual tipo de coroa. Mas muitas vezes as pessoas não querem fazer como eu falei, porque dá trabalho. Dá trabalho. Muitas vezes choramos. Muitas vezes nos decepcionamos, porque pensamos, não, agora engrenou, agora vai dar certinho, de repente cai na estaca zero de novo. Aí vai lá de novo, a gente chorar de novo, orar. Ah, Senhor, aquela pessoa precisa entender que o caminho é esse, Senhor. Mas a coroa está sendo preparada para nós. Entende isso, irmãos? Mas muitas pessoas não querem ter esse tipo de trabalho, quer continuar no eis que te digo, sabe por quê? Para a pessoa continuar nesse ministério de Deus verdadeiro na sua essência, antes dele receber essas 5 coroas, ele recebe uma coroa já nessa vida. Recebe uma coroa já nessa vida. Sabe qual coroa que é? Coroa de espinho. Porque muitas vezes ele vai chorar, ele vai sofrer, vai querer o bem de muitos, muitas vezes ele só vai ser maltratado, não vai ser compreendido, não vai ser entendido. É dessa maneira, é uma coroa de espinho. Mas essa coroa de espinho que nós recebemos aqui, é a certeza que um dia Deus vai pegar aquela coroa de espinho que nós carregamos e vai tirar de nós. E Ele vai colocar na nossa vida uma coroa da vida, uma coroa de alegria, ou uma coroa de glória, uma coroa de justiça, uma coroa incorruptível. Deus vai trocar essa coroa. É isso que nos alegra e que conforta o nosso coração. E Paulo fala aqui, o que planta e o que rega são um. Ou seja, a minha obra de Apolo é uma só. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Aí Paulo está falando que eu e Apolo somos cooperadores de Deus. Trabalhando para Deus nesta vida, servindo a Deus nesta vida. Mas daí olha para as pessoas de Corinto e ele fala assim, mas vós sois o que? A lavoura de Deus e edifício de Deus. Quando ele fala a lavoura de Deus, que eles são a lavoura de Deus, que nós somos a lavoura de Deus, ele já deixou bem claro que ele plantou e Apolo regou. E é Deus que dá o crescimento. Amém, Jesus? Numa lavoura é assim. A pessoa vai lá, planta e tem que regar e vai crescer e vai colher o fruto. Sim ou não? Sim. Então ele já deixou bem claro que eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Vocês estão hoje aqui só por causa disso. Porque Deus está dando crescimento, não é por causa de mim e de Apolo, é por causa de Deus. Aí ele continua falando, vocês são lavoura de Deus, ponto final. Eu já expliquei que vocês são lavoura de Deus. Eu plantei, Apolo regou, Deus deu crescimento e vocês estão aqui, ponto final. Mas ele continua falando que eles não são somente o que? A lavoura de Deus. Mas Paulo continua falando que eles são também o que? Edifício de Deus. Eles não são só a lavoura de Deus, mas eles são também o que? O edifício de Deus. Versículo 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada
pus eu como sábio arquiteto, olha só, ele se coloca nessa posição de arquiteto, olha, já que ele falou de edifício, agora ele vai começar a falar não mais sobre lavoura, sobre plantação, sobre plantar e regar, mas agora ele vai começar a falar sobre construção. E louvado seja Deus, é a nossa área, né, Vaz? Nós entendemos um pouquinho sobre construção pela misericórdia do Senhor. Segundo a graça que me foi dada, disse Paulo, pus eu como sábio o quê? Arquiteto o fundamento. Toda casa tem que ter o fundamento, é a fundação. E é justamente aquela parte prioritária, primordial de qualquer construção, de qualquer edificação, é a fundação, é o fundamento. Como que você vai construir a casa? Na areia, na terra? E o mais interessante, a parte principal, que é a fundação e o fundamento, ninguém vê. Ninguém vê. Aquilo que a gente faz de valor é assim também, ninguém vê. Ninguém valoriza. É assim que funciona, sempre foi. Mas ele diz, como sábio arquiteto eu pus o firme fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre este fundamento. Ele deixou bem claro para nós que o fundamento que ele lançou é Cristo. Cristo é a base de qualquer um de nós, da nossa vida espiritual, de toda a fé cristã. Cristo é a base. Paulo deixou bem claro um dia quando fala, se alguém vos ensinar um outro fundamento que não seja Cristo, seja o quê? Anátema, seja maldição, seja maldito, porque é mentira isso daí. Porque Cristo é a base de qualquer vida. Cristo é a base de qualquer família, de qualquer instituição, de qualquer lei, de qualquer regra. Cristo é a base, é o fundamento de tudo que possa existir. Então, se qualquer um falar, não, é o fulano de tal que é assim, não, está errado. Se Deus não estiver na frente, Deus não estiver no meio, se Cristo não estiver presente, já não está certo. Mas ele fala, eu como sábio arquiteto, ele colocou o fundamento, e o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Como nós temos edificado a nossa vida espiritual na presença de Deus, em Jesus Cristo. O que a gente vê muito hoje em dia é muita instabilidade no meio cristão. Um dia eu sirvo a Deus, um dia não sirvo a Deus. Um dia acordo louvando a Deus, outro dia eu xingando, reclamando. Um dia eu estou bem, outro dia não estou bem. Irmão, isso daí é normal de qualquer um de nós. Um dia está bom, um dia não está bom. Mas nada impede, o dia que eu não estou bom também, eu dar glória a Deus. E ser grato a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Como diz o texto bíblico, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nada impede que no dia mau eu glorifique a Deus e exalte a Deus também. Não fique murmurando. Mas tem muitos hoje em dia, porque não estão edificando a sua vida no fundamento que é Cristo, eles são instáveis. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia uma pessoa estava passando na rua e falou, aquela pessoa lá vai na sua igreja? Admirado, nossa, vai na igreja? Nossa, conheço ele. Mau testemunho. Mau exemplo. Porque não está fundamentado, não está edificando sua casa, seu edifício, no fundamento que é Cristo. E muitos não conseguem ver esse fundamento, porque é igual ao fundamento de uma casa. Ninguém vê o fundamento de uma casa, o alicerce de uma casa. Mas vai fazer uma casa sem a fundação, sem o fundamento. Não vai permanecer. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, aleluia. Versículo 11, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr. Se vier aqui um anjo descer do céu, é assim, irmãos. Às vezes a gente vai nas vigílias, né? Já aconteceu isso comigo. Ia nas vigílias. A gente falava assim, irmãos,
Jesus está presente. Aí os irmãos, aleluia, glória a Deus, amém. Aí os pastores falam assim, eu cheguei a ver isso. Irmãos, eu vi um anjo aqui. Tem que ver a igreja. Os irmãos na vigília, despertava virar cambote. Porque o pastor falou que viu um anjo ali. Mas quando falou que Jesus estava presente, glória a Deus, aleluia. Tá vendo como é que é? Então a Bíblia fala que se vier um anjo do céu e anunciar um outro evangelho, sai fora, que isso daí é mentira. Porque Cristo é o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, que é Jesus Cristo. Agora, e se alguém sobre este fundamento firmar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará. Quando fala o dia, quer dizer no dia da volta do Senhor, porque a palavra dia aqui está em letra maiúscula. Então fala assim, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então tem uns que diz que é fogo, né? É fogo de palha, né? Tem uns que falam que tem espírito, né? Tem um espírito, né? Aí não termina de falar, né? É o espírito de porco, né? É o espírito de porco, porque ele é uma imitação de um crente espiritual, mas ele é carnal. No fundamento, a casa que ele está construindo não é de ouro, não é de prata, não é de pedras preciosas. O que é? É de feno e é de madeira. Material perecível, que pega fogo, que é consumido. Então, por isso que ele dá a recomendação aqui, né? Que a gente tem que ver muito bem sobre o fundamento, sobre o edifício, de que maneira que nós estamos edificando. Porque a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia vai declarar, pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Porque naquele dia, meu irmão, se você que tiver que receber a coroa da vida, você vai receber a coroa da vida. Se for a coroa do gozo, você vai receber a coroa do gozo, da alegria. Se for a coroa da justiça, você vai receber esse tipo de coroa. Mas se você não for receber nenhuma recompensa, você não vai receber, ponto final. Porque Deus é justo, irmão. Deus sabe aqueles que amam, aqueles que o servem a Ele. Deus não vai dar para mim, por exemplo, ou para você, se eu fico em casa somente na boa, creio em Jesus, mas não faço nada para Ele. Eu vou ser salvo porque eu criei nele, eu aceitei Ele na minha vida. Mas se tem um irmãozinho aqui que ama os irmãos, que dá vida, ajuda, faz, quer abençoar os irmãos, será que aqui o pastor Jorge ficou lá na casa dele dormindo? Só ia nos cultos normal, fiz a minha parte, fui no culto, hoje tive culto, eu fui. Bênção, vai ser salvo. Mas irmãozinho que vai nos cultos, vai no monte orar, preocupado com os irmãos, vai fazer visita, faz isso para abençoar. Será que a recompensa do pastor Jorge vai ser a mesma do irmãozinho que faz tanta obra para Deus? Não, porque Deus é justo. A Bíblia diz que Ele dará a cada um conforme a sua obra. Você está entendendo isso? Então, de que maneira que nós estamos construindo a nossa casa neste fundamento que é Cristo? Nós estamos sendo espirituais ou nós estamos sendo carnais? Nós estamos agradando a Deus ou estamos agradando o homem? Nós estamos agradando o Espírito Santo ou estamos agradando a nossa carne? Eu sei que tem que fazer, mas vou ficar tranquilo. Amém, vai ser salva. Mas o dia, diz o texto aqui, vai declarar o que cada um vai receber das mãos do Senhor. O dia vai declarar. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Se a obra, versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra que de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Se alguma coisa que alguém fez pensando que estava trabalhando, servindo a Deus, mas era um crente meia boca, fazia de qualquer maneira, diz o texto, versículo 15, se a obra de alguém se queimar quer dizer, ele achava que estava fazendo muito, mas na verdade não estava fazendo nada.
Porque ele estava naquela, mas não me engana que eu gosto. Ah, hoje eu vou na igreja, tem culto, né? Hoje tem que ir na igreja, né? Tem culto, eu vou ir na igreja. Muitas vezes ir na igreja, com medo de Deus não abençoar a vida dele. Ele dava dízimo com medo de Deus não guardar ele do devorador. Ele era um crente que vivia fazendo negociação, tentando fazer negociação com Deus para ser abençoado. Ou muitas vezes tinha medo. Mas ele creu no Senhor Jesus. E Jesus diz: quem crer e for batizado será. Só que no dia do Senhor a obra de cada um vai ser manifesta. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Alguém que fazia de qualquer jeito para Deus, a obra dele vai ser queimada. Ou seja, em outras palavras, Deus não vai levar em conta tudo aquilo que ele fez para ele nessa vida. Vai sofrer detrimento. Mas olha que o versículo continua. Mas o tal será salvo. Mas o tal será salvo. Porque Jesus diz: quem crê em mim e for batizado, quem crê e for batizado será salvo. Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora ele deixa bem claro para os irmãos e para nós. Nós não sabemos que nós somos a casa de Deus e o Espírito de Deus habita em nós? O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. O Espírito Santo habita em nós somos o edifício de Deus. Ele veio, olha que coisa gloriosa, ele colocou o fundamento que é Jesus Cristo. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Jesus foi nas partes mais baixas da terra, vamos dizer assim. Aonde que fica o alicerce, fundação de uma casa? Na terra, nas partes mais profundas também. E depois, através da pregação do Evangelho, nós estávamos mortos, mas começamos a viver na presença de Deus, começamos a crescer. Nós estamos sendo edificados. Ele fala: vocês são edifícios que estão sobre o fundamento que é Cristo. E tem outro detalhe. Cristo é o fundamento. Vocês são o edifício. Terceiro, o Espírito Santo habita em vós. Glória a Deus, aleluia. Olha, completo, irmão. Fundação, edifício e outra. O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Obra completa. O Papai do céu só faz completa. Ele não faz meia boca. Ele faz a obra dele perfeita, completa. Por isso que a vontade dele é essa, né? Boa, perfeita e agradável. Ele faz tudo perfeito, Papai do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não estão sabendo disso ainda? Você que está nos vendo, você não está sabendo disso ainda? Nós, por acaso, não estamos sabendo disso ainda? Tudo que você fizer, faça por amor. A Deus em primeiro lugar, porque o mandamento é esse: amarás a Deus sobre todas as coisas. Faça para o seu irmão, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, porque segundo o mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E terceiro, se você conseguiu guardar esses dois mandamentos, todos os demais serão cumpridos na sua vida. Em outras palavras, faça o essencial. Faça só o que dá para você fazer. Mas não fique colocando na conta de Deus aquilo que é para você fazer e você não faz. Não fique colocando na conta de Deus: ah, Deus vai abrir uma porta de trabalho para mim, e você não leva currículo na empresa. Não fica colocando na conta de Deus quando você fica murmurando, chorando, lamentando as dores aí, em vez de tomar atitude, ter posição e falar: não, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou lá, vou resolver e Deus vai me dar a vitória. Não fica colocando na vida de Deus a sua vida de fracasso, porque você não está colocando o seu edifício sobre o fundamento que é Cristo. E aqui ele deixa bem claro com essa pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Então, se você sabe disso, então é a hora de você levantar a cabeça. É a hora de você parar de chorar.
É a hora de você parar de lamentar, de murmurar. É a hora. Por quê, meu irmão? Porque você está sendo edificado no fundamento que é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. É a hora de nós levantarmos, irmãos, e prosseguirmos, como disse Deus para Moisés. Na frente, Mar Vermelho, atrás, exército do Egito. Dos lados, montanhas infestadas de feras. Deus olha para Moisés e fala: diga para o meu povo que marche. Glória a Deus. Aleluia. Quando o povo começa a marchar, o mar se abre. O mar vai se abrir, meu irmão, quando nós entendermos que nós somos o templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. Quando nós entendermos que nós estamos edificados sobre o fundamento que é Cristo Jesus. E Deus vai nos abençoar Glória a Deus. quando nós entendermos isso. Versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de vós, que sois vós, é santo. Quando fala assim, se alguém destruir, em primeiro lugar, quando ele fala se alguém destruir, ele está falando de nós mesmos em particular. Quando nós rejeitamos as bênçãos do céu para ficarmos preocupados, ansiosos com as coisas dessa vida, nós mesmos nos destruímos. Porque Deus dá para nós, nós falamos não. E Deus podia obrigar muitas coisas na vida nossa, irmão, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Criador. Ele que nos fez, somos dele, feituras suas. Ele podia, mas Ele é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre arbítrio. Eu posso receber essa palavra e posso não receber. Eu posso querer entender essa palavra ou não, depende de mim. Então é assim, se alguém destruir este templo, Deus o destruirá. Mas por que Deus vai destruir? Porque Deus é ruim? Não. É porque a pessoa não quis receber a bênção. Diz um texto lá no Velho Testamento, vamos ver se eu recordo. Amou a bênção, ela o acompanhe. Preferiu a maldição o apanhe. Está assim um versículo lá no Antigo Testamento. Amou a bênção o acompanhe. Preferiu a maldição o apanhe. É assim, irmão. É preto no branco. É dia ou é noite. É assim que funciona. Com Deus é assim. Agora, nós estamos ouvindo este ensinamento. Você pode escolher ser carnal, pode escolher ser espiritual. Você pode escolher renunciar à sua vida, como Jesus disse, negue-se a si mesmo e me siga, ou fazer como o jovem rico. Muitas coisas que ele tinha, preferiu deixar de lado a morada eterna, a vida eterna, porque ele possuía muitas propriedades. É um direito que Deus nos dá, mas Deus deixa bem claro aqui, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Por quê? A pessoa que saiu da presença de Deus, e essa pessoa não vai ter oportunidade se ela não se arrepender de voltar para os caminhos do Senhor. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Ou seja, a pessoa está achando que ela é muito sábio, que ela é muito entendido, ela está agindo muito na carne. Ele deixa bem claro aqui, que o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são os vãos. A pessoa que está na carne, ela se acha. Ela acha que é do jeito dela, que não é bem assim. Mas ele deixou bem claro isso antes para nós. Que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus.
A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Então não vale a pena, irmãos, nós que estamos ouvindo uma palavra tão direta do céu, nós rejeitarmos tão grande salvação e tão grande bênção na nossa vida, a ponto dele falar para nós que nós somos edifício de Deus e temos que saber como nós estamos edificando esse edifício, se é com ouro, se é com prata, se é com pedras preciosas, ou é com feno ou é com palha, como temos edificado a nossa casa. Você vai receber galardão, o pastor Jorge vai receber galardão, uma coroa? Depende de Deus? Não. Depende de mim, depende de você. Nós levantarmos, sairmos do nosso marasmo, da nossa zona de conforto e falar, não, a partir de hoje, Deus é Espírito e Deus quer, se importa, que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, eu quero amar mais. Eu quero cooperar mais. Eu quero ajudar mais, eu quero me investir mais na palavra de Deus, na oração. Eu quero investir mais na vida espiritual, eu quero investir mais naquilo que Deus tem para mim. Eu quero me investir mais, porque o edifício que eu estou edificando sobre o fundamento que é o meu Senhor Jesus, eu quero que seja ouro, ou seja prata, ou seja pedra preciosa. Eu quero ser assim, porque um dia, no dia do Senhor, eu quero receber a minha coroa. Quando recebemos a coroa, irmãos, quando aqueles que receberem a coroa no dia do Senhor, não é só pelo fato de receber a coroa, irmão, um prêmio. Não é isso. Porque o maior prêmio que nós vamos receber, ele já nos deu na cruz do Calvário, que é a salvação das nossas almas. É o maior prêmio. Mas quando nós nos empenhamos para receber uma coroa, irmão, seja ela qual for, seja o galardão que for, como nós já vimos aqui, é como que se nós chegássemos diante do Senhor naquele dia, aonde Ele vai nos coroar, vai nos dar o galardão, a recompensa. É como se nós estivéssemos falando para Ele assim, Senhor, o Senhor me salvou. E como gratidão de tudo que o Senhor fez por mim, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim, na cruz do Calvário, a paciência que o Senhor teve comigo, o cuidado que o Senhor teve comigo, o zelo que o Senhor teve comigo, os livramentos que o Senhor deu na minha vida. Eu fiz algo, Senhor. Mas com tudo isso, eu quero expressar minha gratidão ao Senhor. E pela minha gratidão, Senhor, o Senhor ainda me dá uma coroa. Glória a Deus. Mas aí, em outras palavras, podemos dizer também, mas essa coroa, Senhor, que eu estou recebendo, seja de justiça, seja de alegria, seja da vida, essa coroa, Senhor, não é para minha glória, é para a tua glória. Aleluia. É para o teu louvor, é para a tua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, ele diz aqui, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, vocês estão brigando que é de Paulo? Vocês estão brigando porque eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de quem mais? Não se preocupe mais com isso. Não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, Pedro, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Tudo é vosso. Mas alguém pergunta, mas pastor, a morte também é minha? É. Sabe por que Paulo falou, né? O viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro, é ganho. Sabe por quê? Como nós vimos, né? Que aquele que está em Cristo não morre eternamente. Amém, Jesus? Glória a Deus. E aquele que crê, que aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente, diz lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Então a morte também porque o morrer é lucro, porque nós estamos com Ele. Então ele fala, seja Paulo, Apolo, seja Pedro, seja este mundo,
seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Amém, Jesus? Amém. Então não precisa ficar falando, não, eu sou do pastor Jorge. Vem com graça, eu dou um chinelão no céu. Tem nada disso não. Tudo é nosso. E ele fala no finalzinho do versículo 23. E vós de Cristo. Tudo é vosso, mas vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. da origem. Deus é a nossa origem. Deus é o nosso sustento, a nossa fortaleza. Tudo que nós temos é nosso. Deus nos deu. Seja o pastor Jorge, seja o apóstolo Paulo, Apolo, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, presente, futuro. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. Deus é a nossa origem. Tudo veio de Deus para nós. Porque diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o fundamento para nós estarmos de pé hoje aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Só para concluir essa palavra, em nome de Jesus, a nossa origem é Deus. Peixe não vive fora da água, né, Samara? Peixe não vive fora da água, sabe por quê? Porque a origem do peixe é a água. Então, se um peixe ficar fora da água, ele vai morrer, porque a origem do peixe é a água. E uma plantinha também, uma planta, seja ela qual for, ela não vive fora da terra. Porque a origem da planta é a terra. Tira a planta da terra para você ver o que acontece. Ela vai murchar e vai morrer. A origem da planta é a terra. Irmão, a minha e a sua origem é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se estivermos nele, teremos a vida e vida com abundância. Não permita que nada tire você de Deus ou tire você da presença de Deus. Nada nesta vida. Nada. Nenhuma circunstância. Nenhum acontecimento em qualquer área da sua vida. Não permita que nada tire você deste fundamento ou de Deus, porque a sua origem é Deus. Se estivermos nele, vamos ter vida. Se não estivermos nele, não vamos ter vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. Gostaria de fazer uma oração com vocês para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te adoramos na beleza de tua santidade, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome que é santo, Senhor. Em nome de Jesus, te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, Senhor. Te agradeço pelos livramentos, Senhor, por tudo que tem me dado, Senhor. Mas eu te agradeço em primeiro lugar, Senhor, por me amar tanto assim. Te agradeço pela tua palavra que o Senhor tem revelado em nossas vidas, Senhor, tem enviado a tua palavra, porque em tempos de sequidão espiritual, de sede espiritual, falta de mantimento espiritual, o Senhor tem nos dado este alimento do céu, Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela tua palavra, pelo teu amor para com todas as nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, que esta palavra possa ficar gravada, Senhor, no âmago do nosso ser, no íntimo de cada um de nós. Espírito Santo, nos faz lembrar desta palavra amanhã, depois de amanhã, semana que vem, nos faz lembrar, Espírito Santo, que nós somos o templo do Senhor e que o Senhor habita em nossa vida. E que possamos sempre estar atentos para edificar a nossa casa, Senhor, sobre o fundamento e sabermos como nós edificamos, Senhor, se é com ouro, prata ou pedra preciosa, se é com feno ou se é com palha. Senhor,
Nos mostra cada dia, Senhor, o caminho a seguir, a direção a tomar, as decisões que precisamos tomar, Senhor. Nos dá direção. Sê conosco, Senhor, colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E a Ti daremos toda a honra, a Ti daremos toda a glória, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor vive para sempre. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus, vamos encerrar este culto de ensino. Sexta-feira que vem, às 19h30, para a honra e glória do Senhor. Estaremos aqui mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor. Um abraço a todos que estão nos vendo no Facebook. Um abraço da minha irmã Edna, né? Que está firme conosco lá. Tão longe, mas tão perto, né? Quem mais? O Lucas também, meu filho, né? Está nos acompanhando. Que Deus abençoe o Lucas. Grandemente, Deus abençoe a sua vida, meu filho Lucas, minha irmã Edna lá em São Paulo. Deus abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa em nome de Jesus. Agi lá em Cunha, né? Agi, um abraço para Agi. Deus abençoe você lá na cidade de Cunha, também nos acompanhando e participando conosco deste momento de oração, de palavra. Que Deus possa fortalecê-los em nome de Jesus. E todos aqueles que vão nos ver, né, durante a noite, durante a madrugada ou amanhã, que vão estar nos vendo, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma poderosa. Sexta-feira eu convido você, irmão, a estar conosco novamente, às 19h30. Vai ser um culto de louvor, adoração e palavra de Deus. Você é o nosso convidado para estar conosco. Se você não tiver um compromisso já agendado, se você vai estar na sua casa, venha participar conosco. Entre aí às 19h30 no Facebook e venha cultuar e adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e receber a oração da fé em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor abençoe e os guarde em nome de Jesus. Estarei fazendo esta oração e dando a bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então agradecendo a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome, Deus. Santo, 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 santo é o Teu nome, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por esta noite, por este culto abençoado, por tudo aquilo que foi falado aqui, Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que não volta vazia. Obrigado, Senhor, por esta casa que abriu as portas, Senhor, por esta família que abriu as portas desta casa, para que a Tua palavra fosse anunciada, Senhor. Abençoa esta casa, a vida dos meus irmãos, dos irmãos que têm comparecido aqui conosco, Senhor, destas crianças, desta jovem, de nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado, meu Pai, e me fortalecido. Nos despede agora na Tua paz, na Tua graça, nos dá uma noite abençoada. E permita, Senhor, segundo a Tua vontade, que possamos estar aqui sexta-feira, às 19h30, para mais uma vez juntos com os irmãos, louvarmos e bendizermos o Teu nome. Coloca a nossa vida nas Tuas mãos e que o Senhor venha nos abençoar para a honra e para a glória do Teu santo e glorioso nome. Amém e graças a Deus. Estenda suas mãos comigo, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em sua vida e nela permaneça até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Digamos juntos numa só voz. Amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, em nome de Jesus. E viva Cristo nosso Senhor. Paz, Senhor.